é o Deus dos judeus. E Eaenk é a personificação do Satanás, do adversário. Deu para vocês entenderem? Então, hoje eles, Enlil e Eaenk, sentem vergonha disso. Só que eles não podem mudar isso, porque para manter o que eles foram na rivalidade entre irmãos, existe inimigos dimensionais que foram despertados através de rituais para poder assumir o lugar de cada um, para poder causar esse medo na humanidade. Olha, se você falar mal de Deus, de Jesus, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Aí essas entidades vai lá, pega aquele cara que desafiou a Deus, que desafiou a Jesus Cristo, mata ele através de um acidente. Aí as pessoas temem, olha, tá vendo? Falou de Jesus, falou mal, tá morto. Então eles têm que pagar um sacrifício de sangue para que o nome deles e o nome que os homens deram para eles seja aquilo que eles querem até a dominação total, né? Até a dominação total. Então, desde que a história existe, eles colocaram um Deus e um demônio. Um Deus e um diabo, ou seja, o bem e o mal. Quando os que vieram do céu para a terra foram expulsos daqui, e eles descobriram os seus pergaminhos e a rivalidade, e os homens sábios do mundo entenderam que através daquilo ali eles podiam determinar o rumo da humanidade e se tornar senhor sobre os outros senhores, humanamente falando, escravizando a própria espécie, eles faziam o que faziam e passava de geração por geração. Olha, então quer dizer que esse ser chamado Enlil é o Deus que esteve ali no Egito, é o Deus que fez isso, é o Deus que explodiu aquela bomba, aquela ogiva nuclear em Sodoma e Gomorra, é o Deus que deu a tecnologia para aquele homem dissipar as moléculas do oceano e abrir o mar para que todo mundo passasse seco, e agora ele não está mais aqui. Vamos encontrar algo para poder trazer ele de volta. Aí, de tantas investigações, de tantas buscas, a elite do mundo, daquela era, acharam, né, os pergaminhos, os segredos, fizeram estudos e trouxeram criaturas que não eram eles. E aí, essa criatura maior, essa entidade maior disse, olha, se vocês me derem tudo o que eu quero, não só para mim, mas para minha legião, eu serei o Deus desse mundo. E para contextuar o bem e o mal, tem aqui o meu irmão que vai ser o demônio. Aí, ele, com a sua legião, vai provocar o terror e o mal. Eu, junto com ele, vamos combater os nossos próprios subordinados e vira aquela confusão. Então seria assim, eu como um Deus tendo uma legião de 1000. Aí o meu irmão aqui do lado é o diabo, ele tem uma legião de 1000. Aí eu tenho aquele povo que me adora, que me oferece sacrifícios através de códigos pronunciados em palavras, me carregam de energia e me faz um bem-estar maravilhoso, né? Só que eu sou um Deus bom. Então, aquele sacrifício de queimar uma ovelha, um bode, sacrificar uma vaca, eu tenho que acabar com aquilo para não assustar os meus seguidores, porque o meu irmão também pede a mesma coisa. Então vamos deixar que esse sacrifício seja feito nos templos e no subterrâneo dos lugares que as pessoas não existem. Aí eu vou e escolho, né, um sacerdote como um papa, uma facção, e digo assim, olha, eu quero tantas crianças para mim comer. Aí há sequestros de criança,
há sequestros de vários tipos de gente e eu me alimento daquelas crianças, daquelas pessoas. Mas para você aqui fora, você não pode saber disso, senão você vai ficar horrorizado. Mas eu sou o seu Deus. Você está me adorando no templo. Já o meu irmão, ele tem que assumir o papel do homem mau. Olha, as crianças estão sendo sequestradas, o sangue delas estão sendo drenados para poder embelezar os artistas, os famosos. Olha, o meu irmão aqui, ó, é o meu adversário. Ele lutou comigo no céu e eu mandei ele, e ele caiu como um raio. Você está entendendo? Então tudo, gente, tudo é uma balela. Tudo é uma balela. O que foi despertado foram criaturas poderosas para ser a personificação de Deus e o outro para ser a personificação do mal, como referência do que foram Enki e Enlil. Por isso eu disse para vocês que no fim de tudo, eles irão se apresentar e irão se retratar com a humanidade. Aí essas entidades que foram despertadas por esses homens antigos para assumir o papel de um Deus e de um adversário, eles cairão por terra. Deu para vocês entenderem agora, por definitivo, como é que funciona a coisa? Em relação ao que as pessoas ainda me perguntam sobre as entidades, por exemplo. Tem uma pessoa da lista de transmissão que ela falou assim que era da Quimbanda. E ele tem, né, uma entidade que ele convidou para a vida dele. E essa entidade chama, no rito da Quimbanda, deixa eu lembrar aqui... lembrei. Marabô, né? Ele foi num centro de Quimbanda e ali a entidade da Quimbanda, que é a entidade do feiticeiro, falou com ele e ele ficou maravilhado e perguntou para ele se ele queria adotar, ou seja, se ele queria levar com ele a entidade dele. Aí ele disse que sim, e a entidade dele é o Marabô das Almas, que é uma entidade poderosa e perigosa também, né? E ele falou comigo assim: Carlos, eu fiz até o assentamento dele. Aí ele me mostrou lá o alguidar, né? Que são aquelas vasilhas de barro. E os elementos que colocam ali, como raízes, restos de carnes sacrificadas de frango ou de qualquer outro animal. E cria-se ali uma cabeça e coloca um chifre e fica caracterizado como um demônio mesmo, tá? Quem olha assim fica espantado. E ele tinha abandonado, né, esse assentamento dele, né? Esse marabô dele ele tinha abandonado. Quando ele ouviu meu áudio, ele ficou em pânico. Aí ele procurou o feiticeiro e falou: olha, aconteceu isso, isso e isso, eu queria que você ouvisse esse áudio. Aí o feiticeiro ouviu e falou: olha, eu não conheço esse rapaz não, mas esse rapaz tá certo. Eu não sei a fundo o ensinamento que ele sabe, eu sei só o ensinamento da feitiçaria, mas já que você quer retratar com o seu marabô, então eu vou jogar aqui o jogo e ver o que ele vai falar para você. E o marabô aceitou. Aí o que o marabô pediu? Pediu que sacrificasse uma cabra. Uma cabra não, um cabrito, segundo ele. Aí pegaram o cabrito, levaram na frente lá do marabô. Ele, por conhecer os meus ensinamentos, ele colocou a mão na cabeça do cabrito e disse: sou grato por me dar a sua vida para que eu tenha vida. Diz ele que o animal quase que sorriu para ele. Aí o feiticeiro cortou o pescoço do bicho, o sangue esguichou na imagem que foi feita pelas mãos do feiticeiro. A entidade Marabô ficou super satisfeita por ter se alimentado daquele sangue, uma vez que ele já não se alimentava há mais de 3 anos, né? E aquilo que ele precisava resolver na vida dele, que virou empecilho, que ele não conseguia entender, foi resolvido de onde podia. Por quê? Porque quem já foi rejeitado, gente, não aceita ser rejeitado novamente, tá? O que eu quero dizer com isso? Essas entidades, elas foram rejeitadas pelo seu criador, né? E de alguma forma, por causa do tempo,
Alguém tirou elas da dimensão e elas passaram a andar nessas dimensões. Então, quando alguém se achega a ela e elas se apresentam naquilo que a feitiçaria chama de falange, falange do Marabu, falange do Capa Preta, falange do Tranca-Rua, falange da Maria Farrapo, falange das Sete Saias, falange da Rosa Caveira, falange da Maria Quitéria, falange de tudo quanto há, o que você pensar, que são nomes que eles dão, porque eles não vão falar o nome deles verdadeiro, aí as pessoas o adotam. Ah, eu quero, olha, quem que é a minha entidade? A minha entidade é o Senhor Marabu e a Senhora de toda riqueza, que eles chamam de, que ela se auto-dá o nome de Cigana do Ouro. Então, a minha entidade é uma senhora do ouro, que é uma cigana do ouro, e a minha entidade é o Senhor Marabu, né? E a outra entidade que eu tenho, vamos lá, é o Senhor Quebra-Ossos, né? Que são os nomes de falange. Basta você estudar Quimbanda e Umbanda que vocês vão saber disso. Aí, essas pessoas dimensionais, elas não pediram para que você levasse ela para casa de vocês, não. É vocês que levaram. Aí você leva, elas vão se sentir o quê? Acolhida. Poxa, o Carlos me acolheu. Olha, o Carlos pediu o feiticeiro para fazer a minha representação e colocar ali os mistérios para que eu fique ali naquele monumento chamado assentamento. Olha, o Carlos me dá cigarro, me dá charuto, me dá bebida. Olha, tá entendendo o que eu tô dizendo para vocês? Aí o que vai acontecer? Amanhã eu vou lá e quebro tudo. Ah, não quero saber disso não, porque Jesus é o meu salvador e eu tava errado. Eu quero que tudo isso aqui vai pra puta que pariu. Sabe o que vai acontecer com a minha vida? Eu não duro uma semana, eles me matam. Porque ninguém aceita ser rejeitado pela segunda vez. Nessa questão, nós seres humanos, quando temos um relacionamento e somos abandonados pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, através de uma briga, de uma discussão, ou de um não sentimento, cada um segue seu caminho. Aí você consegue outra pessoa, não dá certo, você pula de galho em galho, correto? Agora, quando você chama e aceita uma entidade como essa, sendo ela qual for, uma cigana do ouro, um cigano do ouro, um tranca-rua, um quebra-ossos, um Zé Pilintra, né? Que é assim que é chamado pela religião, mas esse não é o nome deles. É só uma forma que eles criaram para haver uma organização dentro da feitiçaria, para que não houvesse contenda, tá? Aí tem o ser maior, chamado Beelzebu. Quem já ouviu falar de Beelzebu? Beelzebu é um ser maior, altamente poderoso e perigoso. Entendeu? E Beelzebu, ele tem a sua legião. Deu para vocês entenderem? Aí vamos supor que Beelzebu se apegue a você, tá? Beelzebu se apegue a você. Aí você vai lá e faz um acordo com Beelzebu. O dia que você deixar de cumprir o que você prometeu para ele, ele vai te matar. Porque ele passa pela lei Asto, tem autoridade sobre você. O dia que você convida uma entidade a fazer parte da sua vida por causa da orientação de um feiticeiro, e você adota aquela entidade, faz o assentamento, né? Manda o feiticeiro fazer aquela imagem de barro lá que tem que ser feito por ele, e ali realiza o primeiro corte, e o sangue derrama sobre aquela imagem representativa daquele Exu, daquela entidade. A partir do momento que você não quiser mais ele, a sua vida vai virar um inferno. Você está entendendo? Vai virar um inferno. Por quê? Porque a lei, ela é muito clara. Aqueles que são abandonados, quando convidados para a própria vida, uma vez que são abandonados, passam a ter poder e força sobre aquele que o adotou.
Então, por isso que as pessoas têm que ter responsabilidade. Eu estou estendendo para esse lado para acabar de responder aquilo que as pessoas ainda ficaram com dúvida quando eu tratei desse assunto ano passado. Então, gente, eu espero que esse áudio ele seja um áudio bem entendido para vocês e por vocês, tá? Reflitam muito em cada palavra que eu falei. Igual, volto aqui a frisar, eu nunca pedi por isso. Eu nunca pedi para nenhum de vocês estarem no meu caminho. Nunca. Né? E eu falo aquilo que eu sempre vou falar. O arrependimento, ele não existe quando você pratica o ato, como foi o meu caso. Mas mesmo assim, por força de expressão, eu me arrependo amargamente de ter ido a primeira vez na internet e de ter falado de homens e mulheres do espaço, né? Eu poderia hoje estar sendo visitado por eles, como sempre fui, mas tendo a minha vida de uma maneira totalmente diferente, sem ter conhecido nenhum de vocês, vivendo ali somente no meu mundo, sabe? Mas o que me fez cometer essa besteira de atrair perturbação, encheção de saco no meu caminho, inclusive até a destruição de muitas pessoas da lista de transmissão que por terem falado mal de mim adoeceram e morreram, e outras foram massacradas de uma vez por todas pelas próprias consequências da vida que ela escolheu. Para mim é chato. Entendeu? Para mim é chato. Vocês que são da lista de transmissão sabem. Todas as pessoas da lista, preste atenção. Todas as pessoas da lista que saíram, da lista de transmissão, que saíram falando mal de mim, você viu que muitas delas morreram por doença, outras morreram atropeladas, outras por infarto, outras estão perturbadas e loucas, entendeu? E olha que eu não faço nada. Agora imagina se eu chego perto de um ser dimensional e falo assim, olha, vai ali e destrói a vida do fulano. Ele não pensa duas vezes, vai lá e come a pessoa viva. Eu viro para Mazaziel, o Zamaniel, e falo assim, Zamaniel, eu tô cansado daquela pessoa. Você acha que ele vai pensar duas vezes? Não vai. É por isso que eu não desejo mal para ninguém. Eu desejo que as pessoas busquem o seu próprio caminho. Mas infelizmente no meio de nós existe aquelas pessoas que se acham prepotentes, que se acham poderosas, que se acham intocáveis. Para finalizar, eu vou contar um fato para vocês que aconteceu antes de eu viajar para Araçuaí. E quem viajou comigo viu que eu estava muito triste, né, pelo fato que aconteceu, que foi o seguinte. Um pastor, inclusive o Alisson, quem tem contato com o Alisson aí, pode entrar em contato com ele, que quando eu estava levando ele para casa dele, um pastor me ligou e eu falei, tô dirigindo, não posso atender. E foi o Alisson que atendeu no Viva Voz para mim, tá? Ele falou assim, sou eu, Carlos, o pastor fulano de tal. Eu falei, não posso atender agora porque eu tô dirigindo, depois você me liga, né? Então foi bom que o Alisson e a Lohane foram minha testemunha. Só que antes disso, antes de viajarmos para Araçuaí, eu fui fazer uma visita a uma pessoa, né? Eu fui procurado por uma pessoa ali que mora ali no Sion. Ele mandou inclusive uma carta para mim, não foi e-mail, uma carta, dizendo que me ouve através do canal do Rodolfo e que por ter conseguido entrar em contato pelo Facebook com uma pessoa, essa pessoa, ela passou o endereço da casinha. Ele até ficou com medo de eu punir ele por isso, né? Ele foi e me mandou uma carta. Mandou uma carta e falou, Carlos, eu preciso muito da sua ajuda, eu sei que não depende de você, depende da lei Astro, então o que eu estou passando, eu não sei se estou passando por punição
ou por consequência da vida, né? Pela velhice mesmo do próprio corpo. E eu sei que nos seus áudios, né, você fala que tem coisas que você não pode interagir, mas tem coisas que você pode nos ajudar. Então, se puder me ajudar, eu queria que você viesse aqui. Aí ele me deu o endereço da casa dele. Eu fui na casa dele, né? Na verdade, não é apartamento, não é casa. Eu cheguei lá no apartamento dele, fiz o cadastro ali na portaria, um apartamento de alto padrão. Entrei, tinha uma mesa de café me recepcionando e ele estava com problema respiratório. Ele não estava com câncer nem nada disso. Só que os pulmões dele perderam a força, né? Os pulmões dele ficaram doentes. Ele nunca foi fumante, nem passivo e nem fumante comum. O fumante passivo é aquele que recebe a baforada de quem está fumando do lado. E do nada os pulmões dele pararam, né? Tipo assim, não estavam funcionando conforme tinha que funcionar. E ele novo, né? Novo, 59 anos de idade. Só que quando eu cheguei lá, tinha um amigo dele, pastor de uma igreja, né? Pastor. E esse pastor já estava falando com ele antes de eu chegar, para não deixar eu entrar ali no apartamento, porque Deus tinha revelado para ele que eu era filho das trevas, que eu era do diabo. Olha para você ver. Aí ele falou com o pastor. Ó, pastor, esse rapaz ele tem áudios na internet. Aí o pastor começou a discutir, né? Não, eu já ouvi alguns áudios dele, ele fala mal de Jesus, ele fala que Jesus não existe, que Jesus é um tal de Arnetoliel, isso é blasfêmia, isso é anátema, e foi falando aquela lixaiada toda. Aí eu entrei, só que como eu tô vazio, né, vazio de tudo mesmo, graças aos meus criadores, eu não estou por esses dias, né, ouvindo o pensamento de ninguém. Tô livre, leve e solto, dormindo igual um porco. Aí eu fui, entrei no apartamento, vi lá o pastor, não li o pensamento dele, e eu vi que ele tava com a cara muito ruim pra mim. Aí a esposa me recebeu muito bem, não vou falar aqui o nome deles, tá? A Maria me recebeu muito bem, o João me recebeu muito bem, a Maria, que é a esposa do João, esse é nome fictício, tá? Me apresentou o problema dele e me convidou para sentar na mesa. Aí esse pastor falou assim, olha, me perdoe, ô João, mas eu não posso me assentar com demônios. E ele estava com o cilindro, né, de oxigênio, 2 cilindros de oxigênio, numa cadeira. Então, como ele perdeu a força dos pulmões, ele não conseguia caminhar. Se ele caminhasse, ele estava morto, né? Então ele estava com aquela cadeirinha dele elétrica e os respiradores. Então, quem fazia a função da respiração era a máquina de oxigênio. Mas ele estava conversando bem fraco, mas você entendia muito bem o que ele estava falando. Aí, o João falou assim, olha, respeita o senhor Carlos, porque ele é meu convidado. Da mesma forma que eu te convidei, pedi para que você orasse por mim e tal. Resumindo, não vou entrar aqui muito em detalhe não. E eu fiquei chateado, eu falei assim, olha pastor, é o seguinte, você está dizendo que eu sou filho do demônio, correto? Eu vou te explicar uma coisa. Esse Deus que você serve, nada mais é do que uma entidade contratada pelos seus ancestrais para se passar por aquele que foi um Deus entre os homens e foi expulso desse planeta. Que é o que eu acabei de explicar para vocês aqui, tá, gente? Então, eu vou mostrar para você que eu tenho autoridade, inclusive, sobre esse Deus que você diz que é benevolente, né? Que é tudo aquilo que a Escritura diz. Eu vou mostrar para você agora, tanto que ele é uma entidade e que é submissa a mim, que você vai ficar cego, mudo e surdo a partir de agora. Na mesma hora, o olho dele ficou todo branco, a língua dele enrolou na boca, ele arrumou um desespero,
caiu em cima da mesa de café, puxou a toalha de mesa, jogou tudo no chão. Eu lembro que o nome fictício que eu vou dar aqui, tá? O João arredou a cadeirinha dele, que é elétrica, pra trás, olhou pra mim com o olho regalado. A Maria, esposa do João, e as filhas, todo mundo ficou horrorizado, do desespero de ficar rolando no chão, ficar se debatendo, por quê? Eu falei que ele ia ficar cego, surdo e mudo. E foi na hora. Na hora. Aí eu abri a audição dele, falei, tá me ouvindo? Ele balançou a cabeça chorando, com o nariz cheio de catarro. Porque ele tava chorando muito. Então o nariz ficou umedecido e desce muito catarro, né? Eu falei, cadê o seu Deus? O que eu falei pra você? Que eu tinha autoridade sobre até ele, que nada mais é do que uma entidade maior que recebe sacrifícios para manter uma mentira para a dominação de uma humanidade inteira. Cadê ele? Agora você vai ficar surdo de novo. E nisso a campainha tocou. A campainha não, desculpa, gente, o interfone. O porteiro avisando que esse pastor, que ligou para mim quando o Alisson estava comigo dentro do carro, estava chegando, junto com umas irmãs, para fazer um círculo de oração. Aí quando a Maria olhou para mim e perguntou se podia autorizar a subida, eu falei, eu não sou dono da casa, pode subir. Aí esse pastor subiu também as irmãs da igreja e viu esse pastor todo sujo, porque como ele caiu no chão e puxou o forro de mesa, caiu café em cima dele, caiu salada de fruta, caiu aquela coisa toda em cima dele, né? E ele ficou lá se debatendo, mas escutando. Aí o pastor Alisson olhou para ele assim e falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eu falei, pastor, você é um homem bom. Esse aqui me chamou de filho do demônio. Então eu mostrei para ele, expliquei para ele a situação e as irmãs da igreja, tudo assim. Ele falou, poxa, eu nunca vi ele desse jeito. Eu falei assim, tá escutando agora o seu pastor? Aí ele balançou a cabeça, ele estava cego e mudo. E eu tinha tirado a surdez dele, né? Pra ele me ouvir, eu ouvi o pastor dele. Que eu vou dar o nome de Alisson, tá? Agora, o Alisson aqui vai ser testemunha. Eu vou te deixar surdo novamente. E quando passar 15 dias, você vai voltar a ouvir, vai voltar a ver e a falar. E aí nunca mais você vai abrir a boca sequer para falar besteira. Aí eles colocaram ele sentado na cadeira, ele tremendo, né? O olho dele ficou todo branco. É como se você forçasse seu olho para trás. A língua dele ficou para fora, porque ele perdeu o jogo da língua. Ele ficou caindo baba, né? E ali, o resto que sobrou em cima da mesa ali, porque ele puxou a toalha e caiu muita coisa no chão, eu sentei e falei assim, João, eu vou tomar esse resto desse café aqui. Tomei o resto do café numa boa. E falei, João, o que você quer é a força dos pulmões de volta, né? Aí ele balançou a cabeça assim, chorando. Porque ele e a esposa dele e as filhas dele ficaram horrorizados de ver o que eu fiz com um pastor, que era amigo de família, de uma igreja muito famosa, né? Que estava lá usurpando e comendo o dinheiro deles. Aí eu fui lá, desliguei os aparelhos, o cilindro, tirei, né, a máscara de oxigênio dele, ele ficou me olhando, eu coloquei minha mão na cabeça dele e falei, volte a respirar. Aí ele fez assim, puxou o ar pra fora assim, eu falei, agora calma, espera a sua fisioterapeuta chegar, aí de pouco a pouco você volta a andar, não vai andar de uma vez não, porque seus músculos estão atrofiados, você sabe disso, porque você ficou muito tempo sentado, porque você não conseguia se movimentar, porque quando você não se movimenta, você faz força no pulmão também. O pulmão precisa trabalhar para você se movimentar, porque é o pulmão que coloca oxigênio no seu sangue, nos seus músculos, né? Pronto, enfim. Voltei para casa, ele falou comigo por telefone, esse pastor que chegou e tinha já presenciado, que já tinha havido acontecido, ele entrou em desespero e passou a me ligar. Ô Carlos, por favor, restabeleça, Carlos, por favor.
Ô Carlos, não deixa ele assim não, Carlos. Ô Carlos, por favor. Aí quando eu estava levando o Alisson pra casa, ele foi e me ligou. Várias vezes, e eu não atendo quando eu tô dirigindo. Eu falei, Alisson, atende aí. Falei, quem é? Aí lá, é o pastor fulano de tal. Eu falei, ó, eu tô dirigindo, depois você me liga. E foi me ligando, me ligando. Eu falei, enquanto não cumprir os 15 dias, não vai voltar a ver, não vai voltar a falar e nem ouvir. Simples assim. Você tá entendendo? Então, quando eu falo para as pessoas, eu sempre vou falar isso. Se você, meu amigo, de terceira classe, segunda, primeira, quiser ir embora da lista de transmissão, é só falar comigo, Carlos. Eu quero dar um tempo, mas eu vou continuar ouvindo você pelo canal do Rodolfo, mas eu não quero ter vínculo mais com você, não. Eu vou te desejar boa sorte e vou dizer, cara, vai, mas não fala mal de mim. Se falar, a consequência vem. E vocês da lista de transmissão sabem disso. Agora, eu sempre vou estar aqui para poder passar essas informações para vocês e lutar por vocês todos os dias, porque quantas pessoas aqui da lista de transmissão eu livrei de morte, de ser assaltado, livrei de várias coisas. Pessoas da lista de transmissão que falaram comigo, Carlos, roubaram meu carro, eu tô preocupado. Eu falei, fique tranquilo. Ao que eu desligou o telefone, a polícia ligou pro camarada que seu carro foi encontrado. Né? Aquela moça mesmo, a Rosana, da nossa lista, que foi assaltada, e ela deu testemunho para vocês. Outras pessoas mais, a Major, por exemplo, que deu testemunho para vocês, que ia viajar, na cabeça dela, ela ouviu minha voz em audível voz, não vai. Então são tantos testemunhos, será que vocês precisam de mais o quê? Para saber que a minha vida é uma tremenda verdade. Então, é o que eu falo para vocês, né? Vocês não precisam ter dúvida em relação a mim. Eu estou com vocês há muito tempo. Eu só toquei assuntos de dinheiro com vocês porque foi vocês que me procuraram. Foram vocês que disseram, Carlos, eu tenho muito medo de ajudar pessoas que não merecem. Se eu confiar em você, você ajuda quem precisa. Eu falei, tem certeza? Tem. O que vocês fizeram? Cada um de vocês fizeram uma declaração dizendo, eu, fulano de tal, de livre e espontânea vontade, deposito mensalmente uma quantia tal para o senhor Carlos, para que ele destine a quem quiser. E assinou. Foi ou não foi? A única parte que eu toquei em dinheiro com vocês é nisso. É você fazer o bem. Que dia que eu pedi dinheiro para vocês? Ô gente, eu preciso pagar uma conta ali, ó. Vocês podiam me dar dinheiro? Ô gente, eu preciso pagar aluguel aqui, vocês me dão dinheiro? Que dia? Nunca. Ou que dia que eu vendi alguma mentira para vocês? Ó gente, o Agnachete disse assim, que se você comprar na minha mão esse colar aqui que tá energizado, e usar esse colar, você vai ter proteção e cura. Olha gente, o Agnachete me autorizou a vender esse tipo de perfume aqui, de creme. Se você passar esse creme no corpo, você vai ter uma proteção dos homens e mulheres do espaço. Que dia que eu fiz isso? Nunca, porque tudo isso é uma mentira. É ou não é? Né? Então por isso que eu permito algumas pessoas entrarem na lista de transmissão e me ouvir, e permito elas irem embora, porque elas são livres para ir. Você tá entendendo? Livres. Livres, 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 livres para ir. Totalmente livre para ir. Você também é livre para acreditar, né, que comigo ou sem mim, homens e mulheres do espaço vai fazer contato com você. Você é livre. Igual eu sempre disse, vocês não precisam de mim, e nenhum homem, nenhuma mulher do espaço vai depender de uma autorização minha ou de que você esteja perto de mim para poder falar essas coisas, ou ver essas coisas, ou ter contato com eles. Da mesma forma que esses homens e mulheres do espaço me ensinam, eles podem chegar para qualquer um de vocês e adotar vocês, a sua civilização respectiva, e dar a vocês tudo que me deram.
porque eu não sou melhor do que vocês. Uma pessoa da nossa lista de transmissão, que eu não vou falar o nome porque eu tenho muito respeito por ele, recentemente ele saiu da lista de transmissão, mas antes de sair, ele disse para mim, na verdade eu estava um dia deitado, ele falou assim, ele me chamava de mestre, né? Ele falou, mestre, eu vim aqui te pedir perdão e desculpa, porque do nada a minha mãe se voltou contra você e eu tô horrorizado com as barbaridades que ela fala de você. Tanto é que quando eu fui na Bahia, ela até queria que eu hospedasse na casa dela. Aí ele veio e falou, olha, eu tô te pedindo, eu tô envergonhado por ela. Então ela falou barbaridades de mim, não só pro filho, mas para outras pessoas. Passou poucas semanas, né? Ela foi atropelada e depois em seguida morreu. Ele sofreu um impacto muito forte, né? Quando eu gravei a última vez aí o áudio para vocês escolherem se vocês queriam o encontro no dia e na hora certa, né? De novembro do ano que vem, ou deixar para Araçuaí quando todo mundo estiver morando junto, ele ouviu e ele optou por ir embora da lista de transmissão, sem me desacatar, sem me desrespeitar. Ele vai seguir a vida dele, né? Mas ele ficou aborrecido com o que aconteceu com a mãe dele. Agora, eu tenho culpa nisso? Não. Eu sempre tratei vocês bem. Sempre tratei vocês bem. Sempre. Quando eu chamo a atenção de vocês e xingo vocês, é porque eu sei o que vai acontecer de ruim com vocês. Quando eu falo, gente, não fica no grupo, gente, não fica pulando de galho em galho, gente, não fica fazendo fofoca, gente, não fica colocando minhas coisas em xeque, gente, não fica desconfiando do dinheiro que vocês me dão, gente, não fica achando que eu estou usando dinheiro seus para sobreviver, não. É porque eu sei que a consequência para vocês vai ser terrível. E ali, quando vocês estiverem apodrecendo, vocês vão morrer comigo na mente. E quando vocês chegarem em Nírio, só para ver como Nírio é, antes de ser arremessado na escuridão, vocês vão falar, poxa, hoje eu sei que o Carlos sempre foi um homem decente. Então, quando vocês mensalmente mandam ajuda para sustentar as famílias, né? O dinheiro é das famílias, é para pagar a conta de água, luz, telefone não, desculpa, água, luz, aluguel, né? Internet, TV a cabo, jamais, porque essas pessoas nem condição para isso têm. É uma cesta básica, no final do ano eu faço um mutirão da cesta básica. Várias vezes eu falei para vocês, gente, querem que eu apresente todos os comprovantes? O que é que vocês falaram comigo? Carlos, não quero, se você fizer, você vai estar me ofendendo. Aí o que eu faço? Incinero tudo, porque existe a confiança entre eu e vocês, porque vocês quiseram assim. Foi ou não foi? Não é verdade? Então, gente, o valor que eu tenho de vocês é o carinho que vocês me passam e a confiança que vocês me passam. Olha quanto tempo que nós estamos ajudando essas famílias. Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Uma pessoa que esteve aqui na casinha, eu passei com ela nos lugares onde essas pessoas que vocês patrocinam são ajudadas. Ela quase chorou. Tá? Ela quase chorou. O Rosênio sabe quem é. A Marilda sabe quem é. É uma pessoa que esteve aqui. Só não vou falar o nome porque, como ela esteve aqui, ela não foi visitar a família dela. Mas o Edson de Carvalho sabe quem que é, né? Ela falou assim, Carlos, eu falei, tá vendo aquelas pessoas ali, daquelas casinhas ali, vão lá. Passei com ela por lá, ela viu, ela ficou horrorizada. Aí a ajuda de vocês é pra eles aí, ó. Ela ficou louca. Porque eu provo aquilo que eu faço, né? Eu provo aquilo que eu faço. Eu vou contar um negócio aqui pra vocês pra finalizar, que vocês vão ficar horrorizados agora, tá? Vocês vão ficar horrorizados. Lembra da Sueli? Aquela moça, né?
que veio até a mim me pedir ajuda. Eu falei para ela gravar um áudio pedindo ajuda que eu passaria. Vocês viram que eu passei o Pix dela para vocês. Muitos de vocês fizeram o Pix para ela, correto? E muitos de vocês fizeram videochamada com ela, correto? Foi ou não foi? E muitos fizeram um Pix para mim e eu repassei tudo para ela e ela gravou o áudio confirmando tudo, correto? Você acredita, presta atenção, por isso que eu falo para vocês que nem tudo eu posso contar para vocês, porque senão vocês vão ficar assim revoltados e vão querer até matar as pessoas. Uma pessoa da lista de transmissão, né? O nome dele é Thiago, tá? Só não vou falar o sobrenome dele. O Thiago entrou em contato comigo e falou comigo assim: quanto que vocês dois estão ganhando com isso? O que o Thiago disse pra mim na minha cara? Preste atenção, gente. O Thiago disse pra mim que eu convenci a Sueli a simular que estava passando necessidade para que o dinheiro que caísse na conta dela ou que caísse na minha, a gente pudesse dividir nós dois. Vocês acreditam nisso? A Sueli vai ouvir isso agora. Eu nem comentei isso com ela, ela vai até chorar. Mas ela sabe que nada disso existiu. Vocês sabem que nada disso existiu. Sabe onde está o Thiago agora? No CTI. Tá no CTI. Ele foi desembarcar do ônibus para ir pro trabalho. O ônibus fechou o braço dele na porta e saiu arrastando ele. Ele perdeu as duas pernas, tá no CTI porque ele bateu a cabeça. Tá em coma, não em coma induzido. Ele tá em coma profundo. Os médicos disseram que ele pode ou não voltar. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele não vai voltar. Ele vai se recuperar das pernas, vai ir para casa, vai ficar de cama, inconsciente e vegetando. Porque falou besteira. Olha para você ver a barbaridade que eu escuto. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês que essa ajuda que eu pedi para que a cirurgia abdominal fosse feita, né, por consequência do que eu já expliquei para vocês no privado, seria a última vez que eu pediria para vocês da lista de transmissão. Teve gente que ficou até revoltado. Não, se precisar pode pedir sim. Eu prefiro ir numa pessoa que eu sei que tem condição financeira e falar com ela assim: olha, tem uma pessoa ali, né, eu vou dar o exemplo aqui da Major, tá? Eu cheguei pra Major, falei assim: Major, tem uma pessoa que precisa, só que o façal dela vai chegar em maio, ela não pode esperar. Você pode adiantar esse dinheiro para me passar para essa pessoa? Quando chegar o façal dela, o dinheiro vai sair da minha conta, eu te devolvo. A Major não pensou duas vezes. Mandou o dinheiro. O problema da pessoa foi resolvido. Em maio agora o dinheiro integral vai estar na conta da Major. O Rosênio, ano passado, falei com o Rosênio e a Marilda. Rosênio, eu preciso disso. Você pode fazer? O valor era de R$6.300. Na hora o Rosênio falou: podemos. Falei: Rosênio, no dia 12, o dinheiro vai estar na sua conta. 12 de fevereiro agora. Isso foi ano passado, tá? Aí o Rosênio tá assim: não, Carlos, fica tranquilo. O dinheiro vai ser devolvido para ele. Por quê? Porque é nessa data que o façam chegaria para a pessoa e a pessoa não poderia esperar. Então, quando eu precisar, eu vou nas pessoas da lista de transmissão que eu sei que são ricas e vou chegar e vou falar: olha, tem como você ajudar? Eu falei com o Carlos Maciel, né? Eu falei com a Major, falei com o Rosênio, com a Marilda, entendeu? Falei com o Edson de Carvalho. Ano passado eu pedi o Edson de Carvalho R$4.000 para adiantar o façal. Ele, na mesma hora, passou para minha conta. Na hora exata, assim, no dia exato, na hora exata, ele estava recebendo o dinheiro de volta. Então eu prefiro fazer isso, né? Eu prefiro fazer isso do que fazer um mutirão. Porque já basta o que vocês fazem por pessoas que vocês nem conhecem, através de mim, que é sustentando essas 29 famílias. Eu falo 29 famílias, mas a ajuda é para abranger
né, as pessoas que realmente precisam. Por quê? Porque foi vocês que me procuraram. Foi vocês que quiseram destinar recursos e ficaram com medo de pessoas serem pilantras e falaram: Carlos, eu sei que nas suas mãos esse recurso vai ser empregado, que você pode dar para quem quiser. E é o que eu faço. Entendeu? E mesmo assim, no passado, vocês sabem disso, tiveram pessoas, né, que duvidaram. O Carlos está mantendo a vida dele nas nossas costas. Vê lá se eu preciso disso, rapaz. Você acha que com doação de vocês, que são essas doações que vocês fazem, eu ia ser cliente Select no Santander? Cliente Prime no Bradesco? Personalité no Itaú? Né? Cliente de alto padrão fora do país? Me poupe, né, gente? Me poupe. Me poupe, né? Então é isso que eu queria falar para vocês, gravando esse áudio para fazer uma abrangência total dos fatos que aconteceram nos últimos dias. Agora são 7 horas e 55 minutos desse dia 10 de fevereiro de 2023 e eu deixo esse áudio para vocês, finalizando ele em 1 hora, 32 minutos e 14 segundos.